Olá, pessoal, tudo bem? O assunto desta aula são as dízimas periódicas compostas. O objetivo é estabelecermos um procedimento para transformarmos dízimas periódicas composta em fração, chamada fração geratriz. Então, como primeiro exemplo, obtenha a fração geratriz das dízimas periódicas abaixo. Antes de mais nada, pessoal, vale a pena a gente relembrar a definição de dízima periódica composta. A gente vai dizer que uma dízima periódica é composta quando após a vírgula aparecer um algarismo ou um grupinho de algarismos e depois então começa-se a repetir algarismos. Como você está vendo aqui no primeiro item, ó, no item A, 0,2 e é depois do 2 que começa a repetição dos algarismos. Tá? Aqui no item B, 0,12, então inicialmente apareceu 12, depois 5, 5, 5. E aqui no item C, 0,25, depois 31, 31, 31. Isso que é dízima periódica composta. Então, como de costume, eu vou fazer esses primeiros exemplos, esses 3 primeiros exemplos, com todos os detalhes, a fim da gente entender bem a regrinha prática que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Outra coisa, vale a pena lembrar que a regrinha que eu concluí aqui, pessoal, só vai ser válida para as dízimas periódicas compostas com parte inteira igual a zero, conforme você observa aqui nos 3 primeiros exemplos. Então vamos às contas. Aqui no item A, qual é a fração geratriz dessa dízima periódica? O que a gente tem que fazer mesmo? A gente tem que chamar essa dízima periódica de x, né? Então x é 0,23333 e assim por diante. Bom, o que a gente observa? Que esse 2 aqui, que é chamado antiperíodo, o 3 é o período, o 2 é o antiperíodo, tá? Aqui no item B, o 12 é o antiperíodo e o 5 é o período. Aqui no item C, o 25 é o antiperíodo e o 31 é o período. Tá? Voltamos aqui para o item A. Bom, então o que a gente observa? Que o antiperíodo aqui tem um único algarismo. Então, inicialmente, eu vou multiplicar essa igualdade por 10. Vou multiplicar por 10. Então, multiplicando por 10, a gente obtém, ó, x vezes 10 dá 10x, 10x igual. Multiplicar esse número por 10, né, esse número decimal por 10, equivale a deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então, aqui vai ficar 2,333 e assim por diante. Pronto. Agora eu vou multiplicar por 10 novamente, pessoal. Vou multiplicar por 10 novamente, porque o período aqui tem um único algarismo, é 3. Então, multiplicando essa igualdade aqui por 10, a gente vai obter 10x vezes 10, 100x, né? 100x, igual 2,333 vezes 10, desloca a vírgula uma casa para a direita, vai ficar 23,333 e assim por diante. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a igualdade 3 menos a igualdade 2, tá? Como a gente fez nas dízimas periódicas simples. Vou subtrair o que está antes da igualdade com o que está antes da igualdade, o que está depois da igualdade com o que está depois da igualdade. Vamos às contas. Olha só, 100x menos 10x, isso vai dar 90x, igual. Agora vamos para o segundo membro. O que está antes da vírgula com o que está antes da vírgula. Então vai ficar 23 menos 2, que eu vou deixar indicado, pessoal. Vou deixar indicado para a gente concluir a regrinha, tá? 23 menos 2. E o que está depois da vírgula vai cortar. Na verdade, o vírgula 333, com esse vírgula 333 aqui, você vai cortar. Portanto, se 90x é 23 menos 2, significa que o x vai ser 23 menos 2 sobre 90. Eu quero destacar essa passagem aqui, deixa eu até deixá-la circulada, tá? Vou destacar essa passagem aqui. E agora, então, a gente finaliza as continhas. Porque é nessa passagem que vai sair a regrinha prática. Então, quem vai ser x, pessoal? O x vai ser igual a 23 menos 2 vai dar 21 sobre 90, né? 21 sobre 90, que dá para simplificar ainda por 3, né? 21 dividido por 3 dá
7. E 90 dividido por 3 dá 30. Excelente. Ó. Então, 7 sobre 30 é a fração geratriz da dízima 0,23333 e assim por diante. O que isso significa? Significa que quando eu dividir o 7 por 30, eu vou obter esse resultado. Vamos conferir? Vamos lá, deixa eu tomar aqui a calculadora. Pronto, tá aqui a calculadora, eu devo dividir o 7, ó, 7 dividido por 30. Quando eu apertar o igual, tem que aparecer o 0,2333 e assim por diante. Todo mundo torcendo para isso, não é verdade? Vamos lá. 3, 2, 1, vai! Olha lá, ó. 0,23333 e assim por diante. Então, realmente, o 7/30 é a fração geratriz da dízima 0,2333 e assim por diante. Continuando, item B. Item B. Então, o que a gente faz mesmo? A gente chama o número de x. X é igual a 0,12555 e assim por diante. Bom, observe que o antiperíodo aqui é 12, tem 2 algarismos, então vou multiplicar por 100. No item anterior, o antiperíodo era 2, tá vendo aqui? Era 2, eu multipliquei por 10. O antiperíodo aqui é 12, tem 2 algarismos, eu vou multiplicar inicialmente por 100. Vou multiplicar por 100. Multiplicando por 100, a gente vai obter o seguinte, ó. X vezes 100, 100x. Igual. Multiplicar esse número com vírgula por 100 equivale a deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então, 0,12555 vezes 100 vai dar o quê? 12,555 e assim por diante. Muito bem. Agora eu vou multiplicar por 10. Por que eu vou multiplicar por 10? Porque agora eu estou olhando para o período. O período tem um único algarismo, como eu fiz aqui no caso anterior. Olha, na segunda linha eu multipliquei por 10 porque o período era 3, um único algarismo. Aqui eu vou multiplicar por 10 também porque o período é 5, um único algarismo. Multiplicando por 10, a gente vai obter, olha, 100x vezes 10, 1000x. 1000x igual 12,555 vezes 10, multiplicar por 10 equivale a deslocar a vírgula uma casa para a direita. Vai ficar o quê? 125,555 e assim por diante. O que a gente faz agora? A diferença membro a membro, né? Dessas duas últimas igualdades. O que está antes da igualdade com o que está antes da igualdade e o que está depois da igualdade com o que está depois da igualdade. Então vamos lá, ó. 1000x menos 100x vai dar 900x. Novamente, eu não vou realizar a continha, vou deixar indicado, ó. 125 menos 12, o que está antes da vírgula com o que está antes da vírgula. 125 menos 12. E o que está depois da vírgula, como são coisas iguais, vai cancelar, né? Então, quem vai ser x, pessoal? O x vai ser o 125 menos 12 sobre 900. Excelente. Essa passagem aqui também vou deixar destacada. É daqui que vai sair a regrinha, tá, pessoal? Deixa destacado aqui. Vamos lá. Agora a gente finaliza a conta. Vamos lá, vamos lá. Então, o x vai ser 125 menos 12, isso vai dar 113, né? 113 sobre 900. Pronto. 113 sobre 900 é a fração geratriz da dízima 0,12555 e assim por diante. O que isso significa? Significa que quando você dividir o 113 por 900, você vai obter esse resultado, 0,12555 e assim por diante. Vamos conferir também? Vamos lá. Tá aqui a calculadora, eu devo fazer aqui continha. 113 dividido por 900. Quando eu apertar o igual, todo mundo torcendo para dar o 0,12555 e assim por diante. Vamos lá. 3, 2, 1, vai! Olha lá, pessoal, 0,12555. É claro que a calculadora arredondou aqui, tá, pessoal? Mas continua infinitamente 5555 e assim por diante, tá bom? Mais um exemplo, o item C. Novamente, a gente chama esse número de x. Então, quem vai ser o x aqui? É 0,253333
31, 31 e assim por diante. Vamos lá. Bom, inicialmente eu vou multiplicar essa igualdade por 100. Por que por 100? Porque o anteperíodo aqui, que é o 25, tem dois algarismos. Como a gente fez aqui no item anterior, olha, o anteperíodo era 12, multipliquei por 100. O anteperíodo aqui é 25, então você multiplica por 100. Multiplicando por 100, você obtém 100x igual. Bom, multiplicar esse número por 100 equivale a deslocar a vírgula duas casas para a direita. Então, você vai obter 25,31, 31 e assim por diante. Bom, agora eu vou multiplicar de novo por 100, pessoal. Por que por 100? Agora eu estou pensando no período. O período tem dois algarismos, por isso que eu estou multiplicando por 100, tá bom? Nos casos anteriores, olha só, o período tinha um único algarismo, por isso que eu estava multiplicando por 10 aqui, tá? Então, multiplicando por 100, a gente obtém o seguinte, ó. 100x vezes 100 vai dar 10.000x. 10.000x. Igual a, multiplicar esse número por 100 equivale a deslocar a vírgula duas casas para a direita. 25,31, 31, 31 e vai embora. Bom, agora a gente subtrai a terceira igualdade da segunda, não é verdade? O que está antes da vírgula, ou desculpa, o que está antes da igualdade com o que está antes da igualdade, o que está depois da igualdade com o que está depois da igualdade. Vamos às contas. 10.000x menos 100x, isso vai dar 9.900x, não é verdade? 9.900x igual. O que está antes da vírgula com o que está antes da vírgula vai ficar 2.531 menos 25, né? Menos 25. E o que está depois da vírgula aqui, ó, vai cortar porque são coisas iguais. Então, quem vai ser x? O x vai ser quem? Ó, 2.531 menos 25 sobre 9.900. Excelente. Essa passagem aqui também vou destacar. Vamos deixar essa passagem aqui destacada. Pronto. Bacana. Vamos lá. Agora, a gente finaliza as contas. O x vai ser igual 2.531 menos 25. Isso vai dar 2.506. Então, 2.506 dividido por 9.900. Nem vou simplificar essa fração, pessoal. Vamos deixar assim mesmo. Então, 2.506 sobre 9.900 é a fração geratriz da dízima 0,25, 31, 31, 31 e assim por diante. Vamos também conferir? Vamos lá. Aqui está a calculadora. Que continha eu devo fazer? 2.506 dividido por 9.900. Vamos lá, vou apertar o igual, hein? 3, 2, 1, vai. Olha lá, ó. 0,25, 31, 31, 31 e assim por diante. Bacana, né, pessoal? Bom, tá na hora agora da gente analisar esses circulados aqui que eu fiz, ó, tá bom? Então, olha só, pessoal, olha aqui para o item A. A gente tem o anteperíodo 2 e o período é 3. Vamos analisar o que está acontecendo no numerador da fração, no numerador da fração geratriz dessa dízima. Observe, está aparecendo o 2 e o 3. O 2 é o quê? É o anteperíodo e o 3 é o período. Então aqui eu tenho o anteperíodo seguido do período, não é verdade? Então aqui no item A, o que aparece aqui no numerador da fração é o anteperíodo seguido do período, menos, o que é o 2 mesmo? É o anteperíodo. Então devagarzinho para você entender. No numerador está aparecendo anteperíodo seguido do período menos anteperíodo. Isso no item A. Será que isso acontece aqui também no item B? Vamos lá? Qual é o anteperíodo aqui, pessoal? É o 12. Tá vendo? É o 12. Qual é o período? 5. Olha o que está aparecendo aqui. O anteperíodo seguido do período, o 125, menos o anteperíodo. Ó, que bacana, gente. Será que isso vai funcionar também aqui no item C? Vamos lá, ó. Vamos lá. Qual é o anteperíodo aqui? É o 25. Qual é o período? 31.
o que está aparecendo no numerador? Anteperíodo, 25, seguido do período, 31, menos o anteperíodo. Nossa, bacana demais. Então, esses primeiros exemplos estão mostrando para a gente que uma dízima periódica composta com parte inteira igual a zero, equivale a uma fração, tal que no numerador da fração a gente tem o anteperíodo seguido do período menos o anteperíodo. Tudo bem? Bom, agora vamos pensar no denominador da fração, pessoal. Denominador da fração. Olha só, aqui no item A, o denominador da fração possui um 9, observe que o período tem um único algarismo, e um 0. O anteperíodo tem também um único algarismo. Tudo bem? A quantidade de 9s que aparecem no denominador é a quantidade de algarismos que tem o período. A quantidade de zeros é a quantidade de algarismos que tem no anteperíodo. Será que isso funciona aqui também? Vamos lá, vamos lá. Olha só. Quantos algarismos tem aqui o anteperíodo? 2 algarismos. Quantos zeros apareceu aqui, ó? 2 zeros. Que bacana. Quantos algarismos tem o período? 1. Quantos 9 apareceram? 9. Bacana, não é verdade? Então, aqui agora no item 3, ó, no item C. Quantos algarismos tem o anteperíodo? 2. Quantos 0 apareceram? 2. Quantos algarismos tem o período? 2. Quantos 9 apareceram? 2. Então, pessoal, a regra geral é essa aqui. Dízima periódica composta com parte inteira igual a zero. Equivale a uma fração. O que a gente tem no numerador da fração? No numerador da fração a gente tem o anteperíodo seguido de um período, menos o anteperíodo. E o que a gente tem no denominador da fração? A gente tem tantos 9s quantos são os algarismos do período, seguidos de tantos zeros quantos são os algarismos do anteperíodo. Pronto, essa é a regrinha prática para a gente transformar uma dízima periódica composta com parte inteira igual a zero em uma fração. No numerador, a gente tem um anteperíodo seguido de um período menos um anteperíodo. No denominador, tantos 9s quantos são os algarismos do período, seguidos de tantos zeros quantos são os algarismos do anteperíodo. Então vamos lá. Alguns exemplos, agora é claro que a gente vai aplicar a regrinha, não é verdade? Vamos lá, não vamos fazer as continhas todas de novo. Eu tenho aqui uma dízima periódica composta com parte inteira igual a zero. Então funciona a regrinha. Equivale a uma fração. O que eu tenho na fração? Eu tenho o anteperíodo, que é 1, o anteperíodo aqui é 1, o período é 5. Eu tenho um anteperíodo seguido de um período, que é o 5, menos o anteperíodo, que é o 1. Esse é o numerador da fração. No denominador da fração, eu tenho tantos 9s quantos são os algarismos do período, então período aqui é um único algarismo, um 9, seguidos de tantos zeros quantos são os algarismos do anteperíodo, 90. Aí, maravilha. Quanto é que vai dar isso? 15 menos 1, 14, né? 14 sobre 90, que dá para a gente simplificar por 2 ainda, né? 14 dividido por 2 vai dar 7. 90 dividido por 2 vai dar 45. 7 sobre 45 é a fração geratriz da dízima periódica 0,15555 e assim por diante. Vamos conferir? Tá aqui a calculadora, eu devo dividir o 7 por 45, né? 45. Igual. Olha lá que maravilha, né? 0,15555. Novamente, aqui está arredondado, tá, pessoal? Mas continua infinitamente. Próximo exemplo, novamente, outra dízima periódica composta com parte inteira igual a zero. Equivale a uma fração. O que aparece no numerador da fração? O anteperíodo, que é 2, seguido de um período, que é 15, menos o anteperíodo, que é 2. No numerador, o que aparece? Tantos 9s quantos são os algarismos do período. O período tem 2 algarismos, então 2 9s. Seguidos de tantos zeros quantos são os algarismos do anteperíodo. Então, um zero aqui. Bacana, né? Quanto é que vai dar isso? 215 menos 2, 213. 213 sobre 990.
que ainda dá para simplificar, né? 213.990 por 3, 213 dividido por 3, isso vai dar 71. 71. E o 990 dividido por 3 vai dar 330. Excelente. Então, 71 sobre 330 é a fração geratriz de 0,2, 15, 15, 15 e assim por diante. Vamos lá. Tenho certeza que você já entendeu, né? Item C, outra dízima periódica composta com parte inteira igual a zero. Equivale a uma fração. O que a gente tem no numerador? O anteperíodo, que é 12, seguido de um período, que é 3, menos o anteperíodo, que é 12. E o que tem no numerador? Tanto os 9 quanto são os algarismos do período. O período tem um algarismo, então um 9. Seguido de tantos zeros quanto são os algarismos do anteperíodo. Ó. 2 algarismos, 2 zeros. Pouco mais, a gente vai ter agora 123 menos 12. 123 menos 12 vai dar 111 sobre 900. Que também dá para dividir por 3, né? 111 dividido por 3, isso vai dar 37. Dá para simplificar a fração por 3. O 111 e o 900. E o 900 dividido por 3 vai dar 300. Pronto, então 37 sobre 300 é a fração geratriz de 0,12333 e assim por diante. Só mais um, vamos lá. Outra dízima periódica composta com parte inteira zero. Equivale a uma fração. O que tem no numerador da fração? O anteperíodo, que é 20, seguido de um período, que é 35, menos o anteperíodo, que é 20, sobre. O que aparece no denominador? Tanto os 9 quanto são os algarismos do período. O período tem 2 algarismos, então 2 9. Seguido de tantos zeros quanto são os algarismos do anteperíodo. Então, 2 zeros. Vamos lá. 2035 menos 20 vai dar 2015. 2015 sobre 9.900. Que dá para simplificar por 5, né? Então, olha só. 2015 dividido por 5, isso vai dar 403. 403. E o 9.900 dividido por 5, isso vai dar 1980. 1980. Excelente. Então, 403 dividido por 1980 é a fração geratriz de 0,20, 35, 35 e assim por diante. Mais um exemplo, obtenha a fração geratriz das dízimas periódicas abaixo. Observe, pessoal, que eu tenho aqui uma dízima periódica composta, mas a parte inteira não é zero. E a regrinha que a gente está estudando só funciona quando a parte inteira for zero. Mas esse problema a gente resolve facilmente. De que maneira? Assim, ó, escrevendo essa dízima como uma soma de 1 mais o 0,46 barra. Aí, que maravilha. Isso é igual a 1 mais. Agora, pessoal, aqui eu tenho uma dízima periódica composta com parte inteira zero. Dá para eu aplicar a regrinha. O que diz a regrinha mesmo? Essa dízima equivale a uma fração. O que tem no numerador? O anteperíodo, que é o 4, seguido de um período, que é o 6, menos o anteperíodo, que é o 4, sobre. O que eu tenho no denominador da fração? Tanto os 9 quanto são os algarismos do período, um único algarismo, tanto zeros quanto são os algarismos do anteperíodo. O anteperíodo tem um algarismo, um zero. Então, isso vai ser igual a 1 mais 46 menos 4 vai dar 42. 42 sobre 90. Vamos lá, continuando. Observe que essa fração dá para a gente simplificar, não é verdade? Você pode simplificar agora ou depois, não tem problema não. Vamos simplificar logo essa fração? Dá para simplificar por 6, né? Então, 1 mais 42 dividido por 6 vai dar 7. Sobre 90 dividido por 6 vai dar 15. Excelente. Agora eu tenho o quê? Um número natural com uma fração. Não precisa tirar mínimo. Dá para fazer direto. Da seguinte maneira, multiplica o denominador pelo número natural
15 vezes 1 dá 15 e soma com o numerador. Então, 15 mais 7, 22 é o numerador da fração. E o denominador 15 você repete. Pronto, então 22 sobre 15 é a fração geratriz da dízima 1,46666 e assim por diante. Vamos lá, item B, mesma linha de raciocínio. Inicialmente você escreve essa dízima periódica como sendo 2 mais o 0,327 barra. Excelente, excelente. E aqui, olha, eu posso aplicar a regrinha para essa dízima periódica composta, porque a parte inteira é zero. Então vai ficar 2 mais. Vamos lá, agora eu vou aplicar a regrinha, tá? Bom, essa dízima periódica equivale a uma fração. O que você tem no numerador? Você tem o anteperíodo, que é 3, seguido de um período, que é 27. E aí você forma o 327. Menos o anteperíodo, que é 3. Bom, e no denominador você tem tantos noves quanto são os algarismos do período, 2 algarismos, 2 noves, seguido de tantos zeros quanto são os algarismos do anteperíodo. O anteperíodo tem um algarismo, um zero. Um pouco mais, isso vai ser 2 mais 327 menos 3 vai dar 324. 324 sobre 990. Continuando, isso é igual. Observe que essa fração, 324 sobre 990, dá para simplificar, e vai dar para simplificar, pessoal, por 18, tá? Vai dar para simplificar por 18. 324 dividido por 18, isso vai dar 18. 18. E o 990 dividido por 18, isso vai dar 55. Bem? Número inteiro, melhor dizendo, número natural com fração, faz direto. Multiplica o denominador pelo número natural. Então, 55 vezes 2 dá 110 e soma com o numerador, com 18, né? 110 mais 18, 128. 128 sobre 55. Pronto. Então, 128 dividido por 55 é a fração geratriz de 2,327, 27, 27 e assim por diante. Último exemplo para a gente finalizar. Bom, essa dízima periódica a gente escreve 1 mais 0,357 barra. Isso é igual a 1 mais... Aqui eu tenho uma dízima periódica composta com parte inteira igual a zero. Dá para eu aplicar a regrinha. O que eu tenho no numerador? Um anteperíodo seguido de um período, 35, 7, formando o 357, menos o anteperíodo, que é 35, sobre, no denominador, tantos noves quanto são os algarismos do período, 9, porque o período é 7, tem um algarismo, seguido de tantos zeros quanto são os algarismos do anteperíodo. 2 algarismos, 2 zeros. Excelente. Isso vai ser igual a 1 mais 357 menos 35, isso vai dar 322. 322 sobre 900. Que dá para simplificar, tá, pessoal? 1 mais. Essa fração 322 sobre 900 dá para simplificar por 2, né? 322 dividido por 2 vai dar 161. E o 900 dividido por 2 vai dar 450, né? 450. Vamos lá. Número inteiro com fração, o que eu faço? Número natural com fração, né? Multiplico o denominador pelo número natural, então vai ficar 450 vezes 1 dá 450 mesmo. E aí eu somo com o numerador, com 161. Né? Então vai ficar 450 mais 161, 611. 611 sobre 450. Pronto, então 611 sobre 450 é a fração geratriz da dízima periódica 1,35777 e assim por diante. Então é isso aí, pessoal. Dízima periódica composta com parte inteira igual a zero equivale a uma fração. O que a gente tem no numerador dessa fração? A gente tem o anteperíodo seguido de um período menos o anteperíodo.
O que a gente tem no denominador da fração? No denominador da fração a gente tem tantos 9 quanto são os algarismos do período, seguido de tantos zeros quanto são os algarismos do antiperíodo. Tudo bem? Caso a dízima periódica composta não tenha parte inteira zero, você procede como a gente fez nesses últimos exemplos. Escreve a dízima periódica composta como uma soma.